Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre interpolação polinomial, nós vamos falar agora do método das diferenças divididas. Bom, antes de iniciar aqui no nosso método, nós vamos aqui lembrar algumas definições. Dada uma função f de x, a sua primeira derivada é definida como f' de x, que é igual ao limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Sendo xi, yi com i variando de 0 até 1 um conjunto de pontos de uma função, então nós podemos definir que f' de x1 é igual ao limite de h tendendo a zero de f de x1 mais h menos f de x1 sobre h. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, quando eu faço meu i variar de 0 até n, tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui o i igual a zero, eu vou ter que x0 e y0. Se eu colocar o meu i igual a 1, eu vou ter aqui x1, y1 e assim por diante, tá? Então, vou ter aqui xn, yn. Então, na verdade, eu tenho um conjunto de pontos aqui que eu posso calcular a derivada aplicada no ponto, tá? Então, quando eu coloco aqui o i igual a 0, eu vou estar achando a derivada aplicada no ponto x0. Se eu coloco o i igual a 1, eu vou estar achando a derivada aplicada no ponto x1, tá? Então, na verdade, a derivada aplicada no ponto, eu vou ter, na verdade, aí o coeficiente da reta aí tangente a esse ponto, tá? E aí eu posso estar fazendo aqui uma mudança de variável. Seja xi mais h igual a x1 mais i. Se eu isolar agora aqui o meu h, eu vou ter que o meu h vai ser xi mais 1 menos xi. Sendo assim, eu posso estar fazendo essa substituição aqui na minha derivada. E aí eu posso estar escrevendo essa formulinha aqui de asterisco, escrevendo ela na forma 2 asterisco. Tá? Então eu vou ter aqui f' de xi é igual ao limite de h tendendo a zero. Eu sei que xi mais h nada mais é do que xi mais 1 menos f de xi sobre o meu h, que agora vai ser xi mais 1 menos xi, tá? Então, na verdade, eu posso estar escrevendo aqui a derivada aqui dessas duas formas. Bom, nós vimos isso aqui já lá, né, quando vocês cursaram aí a disciplina de cálculo 1. Vamos falar aqui agora do operador diferenças divididas. Sendo xi e yi com i variando de 0 até n um conjunto de pontos cujas abscissas são distintas de uma função y igual a f de x, define-se o operador diferença dividida de ordem 1, tá? Também chamado aqui de primeira ordem, sobre os pontos xi, yi e xi mais 1, yi mais 1, como sendo. Então, aqui vai ser dyi, que isso aqui, na verdade, significa o operador diferença dividida de primeira ordem. Já vou adiantar para você que o que vai definir aqui a primeira ordem vai ser aqui esse expoente. Quando aqui não tem nada, vale 1. Então, na verdade, esse aqui é o operador diferença dividida de ordem 1. Então, isso aqui é uma definição, tá? Então, o operador diferença dividida de ordem 1, de primeira ordem, ele nada mais é do que o f de xi mais 1 menos f de xi sobre xi mais 1 menos xi. O f de xi mais 1 menos f de xi nada mais é do que o yi mais 1 menos yi, que vai estar dividindo por xi mais 1 menos xi. Tá? Então, o que acontece aqui? Você pode observar que esse operador diferença dividida de ordem 1, de primeira ordem, ele nada mais é do que uma aproximação do valor numérico da primeira derivada de uma função em um determinado ponto. Tá? Então, essa divisão que você está vendo aqui, esse quociente, nada mais é do que a definição da nossa primeira derivada. Tá? Então, fique bem claro que o operador diferença dividida de primeira ordem, ele nada mais é do que a derivada da primeira derivada aplicada num ponto. Tá? Isso aqui é uma definição. Bom, pode ser demonstrado que as diferenças divididas de ordem superior, definidas a seguir,
são aproximações para as derivadas de ordem superior. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Nós vamos verificar que os operadores diferença divididas de ordem superior, ele vai estar associado a aproximações de derivadas de ordem superior. Então, aqui, a diferença dividida de segunda ordem sobre os pontos xi, yi, xi mais 1, yi mais 1 e xi mais 2, yi mais 2 é definida como. Então, eu tenho aqui, operador diferença dividida de ordem 2. É uma definição também, vai ser o operador da diferença dividida de ordem 1, yi mais 1, menos o operador da diferença dividida de ordem 1, yi, dividido por xi mais 2 menos xi. Então, você vai perceber agora aqui, que quando eu for fazer aqui o operador diferença dividida de segunda ordem, eu trabalho, na verdade, aqui com 3 pontos, tá? E aí eu levo em consideração que o operador diferença dividida de ordem 2, ele vai ser usado aqui, na verdade, para calcular ele, o operador dividida de ordem 1, tá? Então é importante você perceber que essa relação aqui que eu estou trazendo aqui para você. Isso aqui é uma definição, tá? E aí, seguindo que essa situação agora, eu quero calcular agora o operador diferença dividida de terceira ordem. Então, se é de terceira ordem, eu vou utilizar agora 4 pontos. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. Então, como eu quero o operador diferença dividida de ordem 3, eu vou levar em consideração o operador diferença dividida de ordem 2. Então, vai ficar aqui, operador diferença dividida de ordem 2, yi mais 1, menos o operador diferença dividida de ordem 2, yi, dividido por xi mais 3 menos xi. Então, perceba que o denominador aqui, eu vou pegar a abscissa do último ponto menos a abscissa aqui, por exemplo, do primeiro ponto, tá? Então, na verdade, você vai ver aqui que eu peguei 4 pontos. Então, se for o primeiro ponto aqui, se o i for 0, aqui vai ser x0 e aqui vai ser x3. Se o i for 1, aqui vai ser x1 e aqui vai ser x4, tá? Então, é sempre 3 pontos a mais, porque isso vai ser um total de 4 pontos, tá? E aqui você vai ver aqui, como é de segunda ordem, eu vou pegar aqui o x do último ponto menos o x do primeiro ponto, tá? Então, são definições, a gente tem que guardar, na verdade, aqui esses operadores, tá? E aí, o que acontece? Já te mostrei como é que faz aqui para achar o operador diferença dividida de ordem 1, de ordem 2 e ordem 3. Uma vez que você percebeu aqui que existe essa relação entre eles, eu quero generalizar aqui agora. Então, considerando as definições 1, 2 e 3 que eu acabei de apresentar para você, tem-se que a diferença dividida de ordem R sobre os pontos que vai de xi, yi, vai até agora o ponto xi mais r, yi mais r, tá? É definida como? Bom, como eu quero agora achar o operador diferença dividida de ordem R, eu vou utilizar o operador diferença dividida de ordem R menos 1. Então, aqui vai ficar, operador diferença dividida de ordem R menos 1, yi mais 1, menos operador diferença dividida de ordem R menos 1, yi. E agora eu vou pegar a abscissa do último ponto, que é o xi mais r, e vou subtrair da abscissa do primeiro ponto, que é o meu xi. Tá? Então, na verdade, são aqui definições que a gente vai estar utilizando aqui quando for aplicar aqui, trabalhar com interpolação pelo método de diferença dividida. Tá? E a última definição aqui que a gente tem que guardar é a seguinte, a diferença dividida de ordem 0 é definida como, então está aqui, diferença dividida de ordem 0, yi, vai ser o meu próprio yi, tá? Então, ou seja, como você tem aqui uma função que você coloca dentro dela x para você achar o valor de y,
quando aqui você colocar aqui o xi, você vai achar o yi. Esse yi aqui, que ele é chamado para mim aqui, ó, operador diferença dividida de ordem 0, tá? Ele vai ser, na verdade, aqui o meu próprio yi. Bom, apresentado aqui para a gente que essas definições, nós vamos falar agora aqui do polinômio interpolador com diferenças divididas, tá? Nesse método, a ideia é obter o polinômio y igual a p de x, que interpola a função y igual a f de x em um conjunto de pontos xi, yi, com meu i variando de 0 até n. Tá? Então, foi o que nós fizemos lá no método de Lagrange. Eu tenho uma determinada aqui função, tá? Essa função aqui, ó, eu posso ter um conjunto de pontos, e esses conjuntos de pontos eu consigo, na verdade, obter um polinômio que vai interpolar esse conjunto de pontos. Uma vez que esse polinômio interpola esse conjunto de pontos, eu estou aproximando esse polinômio, na verdade, dessa função, tá? E aí, quando você vai trabalhar com polinômio interpolador com diferenças divididas, você vai estar utilizando, na verdade, esse polinômio aqui, ó, tá? Então, o que está escrito aqui? Ó? P de x é igual a 0 mais A1 que multiplica x menos x0, mais A2 que multiplica x menos x0 vezes x menos x1. Então, você vai perceber aqui o seguinte, ó, sempre que você pega aqui, ó, um índice a mais para o seu A, você, na verdade, vai ter aqui a mesma quantidade de parênteses ser multiplicado. Então, olha só aqui, ó, A0. Percebe que não tem parênteses nenhum. Quando aqui é 1, você tem aqui um parênteses. Quando aqui é 2, você tem aqui 2 parênteses. Tá? Quando aqui é N, você vai ter aqui um total, na verdade, aqui de N parênteses. Tá? De 1 até N menos 1, você vai ter N menos 1. Contando 0, que vai ser 1 a mais, você vai ter um total aqui de N parênteses. E aí agora aqui é o seguinte, ó, como aqui começa do 1, você vai ter x menos x0. Vê que o x1 não aparece aqui. Ó. Quando aqui é 2, você vai ter o x menos x0, que é do anterior, e vai acrescentar aqui o x menos x1. Então, se aqui ó, você fosse escrever aqui ó, o A3, quem que vai aparecer aqui? Ó? O anterior, que é x menos x0, x menos x1, e como aqui agora é 3, você iria acrescentar aqui x menos x2. Tá? Então, na verdade, essa aqui é a lógica que está aparecendo aqui quando você for escrever aqui esse polinômio interpolador com diferenças divididas. Tá? Bom, sendo assim, o y igual a p de x deve ser tal que P de xi é igual a f de xi. Mas eu sei que f de xi nada mais é do que o meu yi. Por quê? Eu coloco o x dentro da função para eu obter aqui, na verdade, o valor de y, tá? Com meu i variando de 0 até n. Então, o que eu quero que fique claro agora aqui, o que você tem que entender, tal, eu vou ter aqui o meu f de xi, que é igual a yi, e eu vou descobrir agora o polinômio interpolador. Uma vez que esse polinômio aqui é interpolador, o p de xi tem que ser igual a f de xi. Que, consequentemente, uma vez que o f de xi é igual a yi, você vai poder falar que o p de xi é exatamente igual a yi. Tá? Então, a brincadeira nossa agora aqui vai ser a seguinte. Ó, eu vou pegar aqui esse polinômio, tal, e aonde tem x agora aqui, ó, eu vou começar a colocar os pontos xi e yi. Então, a brincadeira agora aqui é o seguinte, ó. Xi, yi, que é o primeiro ponto meu aqui, ó. Tá? Eu vou fazer aqui o meu i ser igual a 0. Então, se o meu i for igual a 0, eu vou ter aqui x0 e y0. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou calcular o p de x0. Então, aonde está escrito x aqui, ó, eu vou chegar agora aqui e colocar x0. Olha lá, ó. Então, quando eu coloco o x0 aqui, ó,
Vamos atentar só para o primeiro, tá? Ó, x0 menos x0, essa continha aqui vai dar zero, que vezes a 1 vai dar zero. x0 menos x0 vai dar zero. Como aqui é um produto, tudo isso aqui vai dar zero. Ó. x0 menos x0, aqui também vai dar zero. E uma vez aqui que eu tenho um produto, toda essa continha aqui vai dar zero. Então, você vai ver que o P de x0 é exatamente igual a zero. Tá? Mas o P de x0 não é exatamente igual o f de x0, que vai ter que ser igual ao meu y0. Então, agora, onde está escrito aqui o P de x0, eu posso simplesmente colocar f de x0 ou então y0. Então, eu vou escrever agora aqui o seguinte, ó, que o meu A0 é exatamente igual ao meu Y0. Tá? E aí, por definição, o que nós vimos aqui? Ó? O fator, o operador diferença dividida de ordem 0 yi era o meu próprio yi. Então, uma vez que eu tenho que A0 é igual a y0, eu posso escrever que esse aqui é o meu operador diferença dividida de ordem 0. Então, é importante você ter entendido isso aqui, ó, tá? Que é daqui a pouquinho aqui, ó, quem que é o meu A0? Aqui não vai aparecer A0? Aonde está escrito A0 aqui, ó, eu vou poder escrever Y0 ou então operador diferença dividida de ordem 0, y0. Então, a brincadeira agora aqui, ó, foi que eu consegui escrever o A0 em função de y0. E aí agora eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó, para eu tentar agora fazer a mesma coisa aqui com o meu A1. Tá? Então, dando continuidade aqui, ó, para eu agora fazer com o meu A1, eu não coloquei aqui aonde tem x, eu não coloquei aqui x0, vou fazer agora que o meu i é igual a 1. Ó. Se o meu i for igual a 1, eu vou ter aqui ó, x1, y1. Então, o que vai ser a brincadeira agora aqui? Ó? Aonde tem x, eu vou colocar aqui x1. Tá? Então, aqui vai ficar quem aqui? Ó? x1, x1, x1. E você vai ver agora aqui ó, que daqui para frente vai aparecer em algum parênteses, vai aparecer x1 menos x1. Tá? Igual aqui, ó, x1 menos x1. Então, essa continha aqui vai dar zero, tudo isso aqui vai dar zero. Essa continha aqui vai dar zero, então tudo isso aqui vai dar zero. Então, você vai ver agora aqui que, ó, desculpa, tá? Ó, aqui eu tinha falado, né? Ó, diferença dividida de ordem zero. Você vai ver agora aqui ó, que quando eu coloco o P de x1, eu vou obter ó, A0, A1, que multiplica x1 menos x0. Então, está aqui, ó, os outros termos aqui, todos deles igual a zero. Só que agora, meus amados, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quem que é o meu A0? O meu A0, eu descobri que é y0. Então, substituir aqui. Ó. Mais A1, que multiplica x1 menos x0, que vai ser igual a quem? P de x1 é a mesma coisa que o f de x1, que nada mais é igual a y1. Então, eu posso igualar agora tudo isso aqui, ó, igual a y1. E uma vez que eu cheguei aqui nessa igualdade, eu não quero achar agora que não é o valor de A1, eu vou simplesmente chegar agora aqui ó, e isolar o meu A1. Então, eu tenho aqui o y1, ó, o y0 vai passar para o segundo membro negativo, então eu vou ter y1 menos y0, e o meu x1 menos x0 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Tá? Então, essa expressão que eu cheguei agora aqui, ó, ela também é uma expressão conhecida minha. Tá? Se você voltar nos slides anteriores aqui e lembrar que eu falei, ó, esse quociente aqui, ele na verdade é a minha derivada. Tá? Ó, que nada mais é do que o operador diferença dividida de ordem 1 aplicada em y0. Tá? Então, é importante aqui você também entender de onde que eu tirei aqui essa relação. Tá? Operador diferença dividida de ordem 1. Tá? O expoente aqui é 1. Ó.
Então, mais uma vez, eu consegui escrever o meu A1 como sendo o operador diferença dividida. Então, também fiz a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Agora, ó, de forma análoga, eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui com o A2. E para eu fazer isso aqui com o A2, aonde tem X? Eu vou ter que chegar agora aqui e fazer o meu I ser exatamente igual a 2. Que aí eu vou chegar agora aqui e vou ter o ponto aqui, ó, x2, y2. Então, eu vou calcular aqui, ó, o P de x2 e vou igualar a minha continha aqui a y2. É o que eu vou fazer agora aqui no próximo slide, tá? Então, fazendo aqui, ó, P de x2 vai ficar quem? A0 mais A1 que multiplica x2 menos x0 mais A2 que multiplica x2 menos x0 que multiplica x2 menos x1. Tá? Uma vez que P de x2 é igual a F de x2, que é igual a y2, eu posso pegar, na verdade, essa parte aqui, ó, e igualar a y2. Só que agora, quem é o meu A0? O meu A0 eu já tinha achado, que é, na verdade, quem aqui? Ó? O meu Y0. Tá? Então, agora eu repeti aqui, ó, A1 x2 menos x0 mais A2 x2 menos x0, x2 menos x1, que é igual a y2. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou isolar o meu y2. Desculpa, vou isolar o meu A2. Então, aqui eu tenho o y2, vou jogar para o segundo membro o y0 negativo, vou pegar agora aqui, ó, o A1 x2 menos x0 e também vou jogar para o segundo membro. Agora, perceba que o meu A1, eu já achei ele aqui, ó. Quem que é o meu A1? y1 menos y0, x1 menos x0. Vou chegar agora aqui, ó, aonde tem A1 e vou substituir, ó, y1 menos y0, x1 menos x0. Esse cara aqui é o A1, que está multiplicando, na verdade, aqui, ó, x2 menos x0. E ele era positivo, ele passa para cá, na verdade, negativo. Tá? Então, uma vez que eu passei aqui, ó, todos para o segundo membro, vou pegar agora o que está multiplicando o A2 e vou passar para cá dividindo. Tá? Cheguei agora aqui nessa igualdade. O que eu vou ter que fazer agora aqui? Ó? Vou ter que chegar aqui agora, ó, e tirar o MMC, tá? Depois que eu tirar o MMC, eu vou ter aqui uma divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Então é o seguinte aqui, ó, eu teria que resolver aqui essa chave. Depois que eu resolver essa chave, eu vou te dar uma dica aqui do que deve ser feito, tá? Nós vamos resolver o numerador e depois nós vamos adicionar e subtrair ao numerador o fator xi, yi, tá? Não vou fazer todas essas continhas aqui, mas eu quero que fique claro que é o seguinte, ó, tira o mínimo aqui, ó, multiplica. Pega a primeira e divide pelo inverso da segunda. Pega o numerador, adiciona x1, y1 e subtrai x1 e y1. Você vai estar somando e subtraindo o mesmo fator, não vai alterar nada, tá? E aí, quando você fizer isso, nós vamos chegar aqui nessa expressão agora que eu acabo de apresentar para você aqui, ó, tá? E essa expressão agora aqui, ó, ela já é conhecida para mim, tá? Ele é o fator diferença dividida de ordem 1, y0, e esse outro fator que apareceu aqui agora, ó, é o operador diferença dividida, ordem 1, y1, tá? Que vai estar dividido por x2 menos x0. Esse cara aqui vai ser o meu A2. E aí você vai ver, ó, como eu estou pegando aqui, ó, o x2 menos x0, como aqui é 2, ó, eu estou achando o operador diferença dividida de ordem 2, que na verdade vai ser o meu A2. Então é o seguinte, ó, já tinha conseguido escrever o A0, o A1, e agora consegui escrever aqui, na verdade, o meu A2.
Então, na verdade, nós já conseguimos escrever o A0, o A1 e agora conseguimos escrever aqui o A2. Bom, portanto, podemos concluir que o AI ele vai ser o operador diferença dividida de ordem I, Y0, com I variando de 0 até N. E daí, então, nós podemos também escrever que, bom, esse aqui ó, é o meu polinômio, né, interpolador com operador diferença divididas, né, que eu apresentei para vocês aqui nos slides anteriores. E agora eu vou chegar agora aqui e vou começar a substituir agora aqui, ó, cada um desses A e que nós calculamos, obtendo assim o operador diferença dividida, tá? Então, o que eu vi aqui? Ó? O A0, né, nós vimos aqui que ele é, na verdade, o Y0. Tá? O meu A1, ele é operador diferença dividida de ordem 1, Y0. O A2, operador diferença dividida de ordem 2, Y0. E o AN, tá? Utilizando aqui, na verdade, o AI, fazendo o meu I igual a N, vai ser operador diferença dividida de ordem N, Y0. 0, tá? Então, esse aqui, na verdade, é o nosso polinômio que nós vamos estar utilizando aí para interpolar os pontos da minha função. Bom, nós vamos fazer agora aqui um exemplo que vai aí tratar do assunto que nós abordamos aqui na aula até o momento. Exemplo, sendo y igual a f de x uma função conhecida nos pontos. Então, ele que deu para a gente aqui uma tabelinha, com o meu i sendo 0, 1 e 2. Deu para mim aqui o meu xi e deu para mim aqui o f de xi. Pede-se, letra A, utilizando interpolação polinomial, método das diferenças divididas, obtenha o polinômio interpolador. Utilize 4 casas decimais com arredondamento. Letra B, estime o valor de y para x igual a 1,07. Bom, esse exemplo aqui, ó, nós resolvemos ele, né, na aula anterior, utilizando, na verdade, aqui o método de Lagrange. E agora eu vou estar resolvendo aqui o mesmo exercício, utilizando o método das diferenças divididas, tá? Então perceba aqui, ó, que quando o meu i é 0, eu vou ter o meu x0, que é 0,9. Quando o meu i é 1, eu vou ter aqui o meu x1, que é 1. E quando o meu i aqui for 2, eu vou ter o meu x2, que é 1,1, tá? Então, aqui eu vou ter o f de x0, o f de x1 e o f de x2, tá? Então, na verdade, eu estou trabalhando aqui ó, com uma tabela, onde eu tenho aqui com o meu intervalo que o meu x está variando de 0,9 até 1,1, tá? Então, a brincadeira minha agora aqui vai ser o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu polinômio, tá? Diferenças divididas. Na linha de baixo, o mesmo polinômio com as alterações, né, que nós fizemos aqui. E aí agora eu vou definir qual que vai ser o grau do meu polinômio, tá? E isso aqui a gente faz da seguinte forma, ó. Como eu tenho aqui ó, o meu x0, tenho aqui o meu x1 e tenho aqui o meu x2, eu tenho um total aqui ó, de 1, 2, 3 pontos. Então, eu tenho aqui ó, que o grau do meu polinômio vai ser no máximo n. Então, eu tenho n mais 1 pontos, tá? Que é igual a 3. 3 pontos. Quando eu jogo esse 1 meu para cá, eu vou ter aqui que o grau do meu polinômio aqui vai ser um polinômio de grau 2. Tá? Então, uma vez aqui ó, que eu tenho aqui um polinômio de grau 2, você vai ver que eu vou ter que agora aqui ajeitar essa formulinha minha aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer agora aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter que o meu P de x é igual a y0 mais operador diferença dividida de ordem 1, x menos x0, operador diferença dividida de ordem 2, y0, x menos x0, x menos x1, tá? Então, agora, ó, eu vou agora aqui, na verdade, descobrir quais são os valores de y0, fator diferença dividida de ordem 1, y0, fator diferença dividida de ordem 2, y0.
E aqui, na verdade, eu vou ter aqui o meu x0 e vou ter o meu x1. Bom, você vai perceber aqui, ó, que dessa tabela aqui, ó, nós já temos o valor de x0 e já temos, na verdade, aqui, ó, o valor de x1, tá? Novamente aqui, ó, x0 e o x1. Tenho também aqui, ó, o valor do meu y0, tá? O meu y0 é o valor de f de x0, tá? Esse aqui, eu lembrando, é o y1 e esse aqui é o y2. Então, esse cara também aqui, y0, ó, eu também tenho. Então, eu já tenho o y0, já tenho x0 e já tenho aqui o meu x1. Então, falta achar aqui ó, o fator operador diferença dividida de ordem 1 e o operador diferença dividida de ordem 2, tá? E aí nós vamos proceder agora aqui da seguinte forma. Bom, construir aqui a minha tabela, tal. Você vai ver agora aqui, ó, que eu coloquei aqui o meu i na forma aqui de coluna. Então vai ficar o i 0, 1 e 2. O meu xi, que estava aqui, ó, na forma de linha, eu coloquei agora aqui na forma de coluna, 0, 9, 1 e 1,1. O meu yi, que também estava aqui na terceira linha, eu coloquei ele agora aqui na minha terceira coluna, tá? E agora eu acrescentei aqui mais duas colunas. A primeira coluna que eu acrescentei aqui, ó, é o fator operador, né? Diferença dividida de ordem 1. E na próxima coluna, eu coloquei o operador diferença dividida de ordem 2, tá? E perceba aqui que eles vão variar também aqui, ó, de acordo com o meu i, tá? Então, de acordo aqui ó, com as nossas definições, eu vou olhar agora aqui para o asterisco, ó. É o operador diferença dividida de ordem 1. Como é que eu calculo ele? Eu vou simplesmente pegar aqui ó, o meu yi mais 1 menos yi e dividir por meu xi mais 1 menos xi, fazendo o meu i variar aqui de 0 até n menos 1, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, meus amados, aqui, ó, se eu fizer aqui o meu i igual a 0, o que vai ficar aqui, ó? Operador diferença dividida de ordem 1, y0. Tá aqui, ó. E uma vez que o meu i aqui é 0, vai ficar y0 mais 1, y1 menos y0. Então, ficou y1 menos y0. E aqui vai ficar x0 mais 1, x1 menos x0. Então, aqui vai ficar x1 menos x0. Tá? Bom, de forma análoga, faço agora aqui o meu i ser exatamente igual a 1. Tá? Fazendo o meu i agora aqui ser igual a 1, eu vou chegar agora aqui na seguinte situação, ó. Com o meu i aqui igual a 1. Então, aqui vai ficar, ó, dy1, e fazendo o meu i igual a 1, ó, vai ficar y2 menos y1, x2 menos x1. Tá aqui, ó. Então, aqui é a coluna do operador diferença dividida de ordem 1. Quando eu for fazer o operador diferença dividida de ordem 2, eu já vou ter que usar, na verdade, aqui os meus dois asteriscos, ó, tá? Então, perceba agora aqui, ó, que eu não consigo, por exemplo, aqui, ó, fazer o meu n ser igual a... Desculpa, o meu i ser igual a 2. Porque quando eu faço o meu i aqui ser igual a 2, ó, aqui no n menos 1, ele só vai variar, então, de 0 até 1, tá? Então, olha que interessante aqui agora, olha. Vamos olhar agora aqui, ó, no operador diferença dividida de ordem 1. Não é y1 menos y0 dividido por x1 menos x2? Então, agora, para eu calcular esse aqui, ó, eu vou pegar o y1 menos o y2 e vou dividir por x1 menos... Desculpa, ó, vou pegar o y1 menos y0, aqui, ó, y1 menos y0, e vou dividir por x1 menos x0. Então, vou estar fazendo essa continha aqui, ó. Quando eu for fazer agora aqui, ó, o operador diferença dividida de ordem 1, y1, eu vou pegar, na verdade, o y2 menos o y1 e vou pegar aqui o meu x2 menos o meu x1. É essa continha aqui que eu vou estar fazendo, ó. Então, é o de baixo menos o de cima, o de baixo menos o de cima. O de baixo menos o de cima, o de baixo menos o de cima, tá?
O comentário agora aqui que eu vou fazer com você, que você também poderia fazer, o de cima menos o de baixo. Se você faz o de cima menos o de baixo, você também tem que fazer aqui o de cima menos o de baixo. Que aí só vai mudar aqui o sinal, e menos dividido por menos vai dar mais, então não importa, tá? Da mesma forma, que você pode fazer aqui, y1 menos y2, e pode fazer também aqui x1 menos x2, tá? Então cuidado com essa ordem aqui, se for o de baixo menos o de cima, lá no x vai ser o de baixo menos o de cima. Agora, se você fazer o de cima menos o de baixo no y, no x você vai ter que fazer o de cima menos o de baixo. Então, cuidado com isso aí, tá? Agora, já aqui, o operador diferença dividida de ordem 2, o que você vai fazer aqui, Você vai fazer aqui primeiro o seu i aqui ser igual a zero. Quando o seu i aqui for igual a zero, operador diferença dividida de ordem 2, y, 0. Então, aqui vai ficar 0, vai ficar operador diferença dividida de ordem 1, y1, menos o operador diferença dividida de ordem 1, y0. E aqui, como o i vale 0, você vai estar pegando o seu x2 menos o seu x1. Então, em outras palavras aqui, quando você for fazer o de ordem 2, você vai levar em consideração o de ordem 1. Então, você vai manter, na verdade, aquela situação que eu falei com você. Você vai pegar, por exemplo, aqui o de baixo menos o de cima. Então, vai ficar dy1 menos dy0. Só que, lá no x, como aqui é de ordem 2, você vai ter que ter sempre uma diferença de duas unidades uma do outro. Então, você vai ter que pegar aqui o seu x2 menos o seu x0, tá? Então, agora o que eu vou fazer aqui no próximo slide, é simplesmente substituir aqui esses números, tá? Então, a continha que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, Ah, tá. E outra coisa, eu já vou adiantar para a gente aqui, Esqueci de falar, Olhando para esse polinômio aqui, o meu y0, aqui, y, quando o i for 0, o meu y0 vai ser esse cara aqui, Então, já tinha ele, que eu falei com você, tá? Depois, o dy0 vai ser esse cara aqui, Tá? O meu d2y0 vai ser esse cara aqui, Então, você vai perceber que quando você preenche o quadro de diferença dividida, dessa forma que eu preenchi aqui, você vai colocar sempre nessa diagonal aqui, Você vai precisar de todos esses termos, tá? Agora, se você colocar esses resultados em cada linha, você vai pegar aqui a primeira linha, tá? Vamos supor que eu não tivesse dividido isso aqui, colocado esse cara aqui na primeira linha. Esse aqui também ia ser na primeira linha, tá? Então, quando aqui eu tenho 3 linhas, você vai ver que o primeiro operador dividido vai ter 2 linhas e o outro vai ter apenas uma única linha. Agora, se aqui tiver aqui, 6 linhas, aqui vai ter 5 linhas, depois 4 linhas, depois 3 linhas, 2 linhas, até chegar no momento que vai ter, na verdade, um único termo, tá? Ou você vai pegar a diagonal, ou você vai pegar a primeira linha, que você vai substituir aqui, tá? Bom, fazendo a continha, então, agora aqui, né? Vou pegar aqui, o meu d y0. Vou pegar o de baixo menos o de cima, o de baixo menos o de cima. Então, aqui vai ficar 0,5403 menos 0,6216 dividido por 1 menos 0,9. Quando eu pego de baixo agora aqui também, eu vou estar fazendo aqui a seguinte continha, o dy1. Vou pegar o de baixo menos o de cima, 0,4536 menos 0,5403, dividido por 1,1 menos 1. Tá? Então, agora eu vou colocar agora aqui o resultado aqui dessa continha. Bom, o resultado aqui dessa continha, fazendo a divisão, vai dar esse resultado, e fazendo a divisão vai dar esse resultado aqui. Vou fazer agora aqui a segunda continha, que é o operador de ordem 2. Vou pegar o de baixo menos o de cima e dividir pelo o x2 menos o meu x0. Então, quando eu fazer essa divisão, eu vou obter, na verdade, aqui, essa fração, tá? O de baixo menos o de cima,
dividido pelo x2 menos o meu x0, tá? Agora, fazendo aqui a minha substituição, ó, vai ficar aqui, ó, menos 0,867 menos 0,813 dividido por 1,1 menos 0,9. E aí nós vamos ver que o meu resultado agora aqui vai dar menos 0,27, tá? Então, de posse daquele polinômio que eu falei com vocês, eu vou chegar agora aqui e vou começar a substituir esses valores. Então, eu vou precisar aqui, ó, do y0, dy0, d2y0, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu polinômio, ó, e vou substituir agora esses valores que eu acabei de encontrar, tá? Da minha tabela que foi dado, eu já tenho o meu x0 e também tenho aqui o meu x1. Então, agora é fazer aqui as minhas substituições. Tenho aqui, então, ó, y0, tenho aqui o meu dy0, tenho aqui o meu x0, que na tabela que foi dado, tá? Ó, é 0,9. Tenho aqui o meu d2y0, o meu x0 novamente, e tenho aqui o meu x1, que vale 1. Agora, ó, é fazer continha. Vou ter que multiplicar aqui, ó, esses parênteses, tá? Você vai ver que quando eu fizer aqui, ó, essa multiplicação aqui, ó, eu vou obter um polinômio do segundo grau. Aqui eu vou ter um polinômio do primeiro grau. Depois eu vou somar, na verdade, os termos que são comuns. E aí, na verdade, eu vou chegar exatamente nesse polinômio aqui do segundo grau, tá? Que eu obtive ele utilizando o método aqui da diferença de divididas, tá? Bom, achei o polinômio. Esse polinômio aqui, ó, ele interpola a minha função, tá? Que foi dado naquele conjunto de pontos lá na tabela, que é o 0,9, 1 e 1,1, se eu não estou enganado, tá? E aí, na letra B, ele pede para que nós estimemos o valor de y para x igual a 1,07. Então, agora, onde tem x aqui, eu vou substituir 1,07. E vou fazer a minha continha. E aí eu vou chegar, na verdade, nesse valor aqui, ó, com 4 casas decimais com arredondamento, tá? Então, na verdade, eu resolvi aqui o mesmo exercício, utilizando agora um outro método, que é o método de diferenças divididas. Bom, observação. A tabela de diferenças divididas, junto com a relação entre diferença dividida de ordem R e derivada de ordem R, pode nos auxiliar na escolha do igual do polinômio que usaremos para interpolar uma função f de x dada, tá? Então, na verdade, é o seguinte, ó, com essa tabela, você vai conseguir ter uma ideia de qual é o grau do polinômio que você vai obter para interpolar a sua função. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, construir a tabela de diferenças divididas. Construída a tabela, você vai examinar as diferenças divididas da função na vizinhança do ponto de interesse. Se nessa vizinhança as diferenças divididas de ordem R são praticamente constantes, ou se as diferenças divididas de ordem R mais 1 variarem em torno de zero, você vai poder concluir que um polinômio interpolador de grau R será o que melhor aproximará a função na região considerada na tabela, tá? Vamos tentar entender isso aqui agora, ó, o que eu acabei de ler para você aqui, ó. Bom, eu tenho aqui um exemplo, ó, onde eu tenho uma função aqui f de x que é igual a raiz de x. Considere a tabela abaixo com 4 casas decimais. Aqui foi utilizado arredondamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o i igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem um total aqui de 6 pontos, tá? Bom, quando eu faço aqui, ó, o meu i ser igual a 0, eu vou estar achando o meu x0. Então, na verdade, eu estou pegando aqui um intervalo que vai de 1 até o 1,05, tá? Então, na verdade, ó, eu vou calcular a raiz quadrada de 1, deu 1. Raiz quadrada de 1,01 vai dar esse valor. Raiz quadrada de 1,02 vai dar esse valor. Raiz quadrada de 1,03 esse valor. Raiz quadrada de 1,04 esse valor. E, analogamente aqui, seguindo aqui, a raiz quadrada de 1,05 vai dar esse valor aqui de baixo, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui uma tabela
onde eu tenho aqui, na verdade, aqui, o x0 até, na verdade, x5. Eu tenho aqui um conjunto de pontos, tá? Teria que fazer agora aqui a minha tabela de diferenças divididas. Então, eu vou colocar aqui uma coluna para i, uma coluna para xi e uma coluna aqui para o meu f de xi. E aí eu vou atrás agora aqui, ó, do meu dy0, d2y0, d3y0 e assim por diante, tá? E aí eu vou descobrir agora qual que é o grau do meu polinômio, tá? Eu tenho aqui 6 pontos. Se eu tenho aqui 6 pontos, jogo 1 para cá. Será que eu vou ter que ir atrás de um polinômio de grau 5? Tá? Eu vou te mostrar agora aqui, ó, qual é o grau do polinômio com base na observação que eu li com você aqui agora há pouco. Então, coloquei aqui, ó, o meu i, o meu xi e o yi. Tem aqui, então, ó, o operador de diferença dividida de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5. Então, olha que bacana aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tenho aqui 6 linhas? Você vai ver que no de ordem 1, eu vou preencher 5 linhas. Quando eu pular para o de ordem 2, 4 linhas. Se eu pulasse para o de ordem 3, 3 linhas, 2 linhas e aqui uma. Tá? Sempre vai tirando aqui uma continha aqui, ó, de modo que aqui na última tem que ser sempre uma. Então, olha só aqui, ó, como é que eu achei esse cara aqui? Ó? Eu peguei o de baixo menos o de cima e dividi pelo de baixo menos o de cima. Achei esse cara aqui, ó. Depois, como é que eu achei esse cara aqui, ó? Eu peguei o de baixo menos o de cima e dividi pelo de baixo menos o de cima. Depois, deixa eu ver se vai ter uma cor para cada uma aqui, ó. Como é que eu achei esse aqui, ó? De baixo menos o de cima, de baixo menos o de cima, tá? Depois aqui, ó, de roxo. Como é que eu achei esse aqui, ó? O de baixo menos o de cima, dividido pelo de baixo menos o de cima. Tá? Tô jogando aqui, ó. Tô fazendo o i sendo igual a 0, depois o i igual a 1, o i igual a 2, o i igual a 3 e assim por diante. Tá? E aí você vai ver aqui, ó, que o meu último aqui valor que pode ser para i é 4. Então, se o meu i aqui for 4, eu vou estar pegando aqui o meu x5, desculpa, y5 menos y4, dividido por x5 menos x4, tá? Que seria, na verdade, aqui a minha última continha, que seria esse aqui, ó. O de baixo menos o de cima, o de baixo menos o de cima. Cheguei aqui, ó. Tá? Quando eu for pular para esse outro aqui agora, ó, tá? Vou tirar aqui agora aqui a cor aqui, ó. Como é que eu achei esse aqui, ó? Pego o de baixo menos o de cima. Agora aqui no operador diferença de ordem 2, eu vou pegar agora aqui, ó, x2 menos x0. Tá? Agora aqui, ó, como é que eu achei esse aqui, ó? Vou pegar o de baixo menos o de cima. Agora eu vou lá no meu x3, ó, e vou fazer agora x3 menos x1, porque vai ter que ter um intervalo aqui de 2 unidades, ó, de x3 para x1 tem 2 unidades, tá? E agora aqui, ó, como é que eu achei esse aqui, ó? Eu vou pegar o de baixo menos o de cima, vou lá no x4 menos agora o meu x2, tá? E para terminar, como é que eu achei esse aqui, ó? Pego o de baixo menos o de cima, vou lá agora aqui no meu x5 e subtraio, na verdade, aqui o meu x3. Então, a última aqui, ó, é quando eu faço que o meu i é igual a 4. Então, eu vou ter aqui, ó, dy5 menos dy4 dividido por x5 menos... Como é que é? Quando eu faço o i aqui igual a... I igual a 3, né? Isso, i igual a 3, ó. dy4 menos dy3. E aqui, quando o i for 3, ó, eu vou estar pegando, na verdade, o meu x5 menos o x3. x5 para x3, na verdade, tem 2 unidades. Isso aí, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó, para você não errar a continha aqui, tá? Tô muita atenção quando você for trabalhar aqui com essa tabela, tá? Então, vamos lá agora aqui, olha. O que está acontecendo aqui, ó? Aquela observação fala para mim que quando você vê que a diferença dividida de ordem R
começar a ser constante, ou então quando a diferença dividida de ordem R mais 1 se aproximar de zero, você vai trabalhar com o polinômio de grau R. Então, olha só que, olha, aqui eu não tenho um fator diferença dividida de ordem 1. Quando você olha para esses valores aqui, ó, eles são muito próximos. Todos eles aqui, ó, posso falar que é aproximadamente 0,5 ou é aproximadamente 0,49. Então, esses termos aqui, ó, eles são, na verdade, o que aqui? Ó, constantes. Eles são próximos, tá? E aí também eu posso falar que o posterior, o logo seguinte, eles são também aqui próximos de zero. Só teve um aqui, ó, que destoou um pouquinho, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como aqui deu muito próximo, que é constante, e o seguinte deu que é próximo de zero, eu vou utilizar, na verdade, esse cara aqui como sendo o meu R. Como aqui ele é de ordem 1, eu vou assumir que o meu R aqui é 1. Em outras palavras, se o R é 1, o meu polinômio, na verdade, aqui seria um polinômio de grau 1. Então, poderia estar resolvendo esse exercício aqui, aproximando, na verdade, ele de um polinômio de grau 1, tá? Então, não precisava de achar, por exemplo, um polinômio aqui de grau 3, 4, 5, assim por diante, tá? Então, aqui, ó, resumindo, esse cara aqui é constante e esse cara aqui é próximo de zero. Então, assim, no intervalo que vai de 1 até 1,05, você poderia trabalhar, na verdade, aqui com um polinômio de grau 1, tá? Então, seria, por exemplo, quem aqui, ó? O seu P de x seria A0 mais A1, que multiplica x menos x0. Aí você tem que lembrar que esse cara aqui, ó, é o seu y0, né? E esse cara, na verdade, aqui seria o seu dy0, que seria, na verdade, aqui 0,5, tá? E esse seu x0 aqui seria, na verdade, 1. O seu y0 seria 1, e aí você substituiria aqui, você teria o seu polinômio, na verdade, que vai interpolar esses pontos, ou seja, o seu polinômio que vai estar fazendo, na verdade, o papel aqui da sua função f de x, tá? Então, na verdade, aqui esse exemplo era só para te mostrar como é que você define o grau aí do seu polinômio, tá? As referências bibliográficas nossas aqui que nós utilizamos para essa aula, tá? É o livro aqui de análise numérica. Temos também aqui a apostila de interpolação polinomial do professor José Álvaro Ferreira. E temos também aqui o livro de cálculo numérico, aspectos teóricos e computacionais, tá? Ótimos livros aí que vai poder estar te complementando em seus estudos. Bom, deixa aí você um grande abraço, bons estudos, até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.